Eu errei. Há alguns meses atrás eu fiz uma batalha mortal entre o SCP-3812 contra a Fahrenheit Augusto Aurora. Nesse vídeo eu cometi alguns erros e um deles foi não me aprofundar tanto no SCP-3812. Explicar melhor o quão poderoso é o próprio SCP-3812. Mas nesse vídeo não é para explicar melhor o quão poderoso é o SCP-3812. Afinal, eu pretendo fazer um vídeo específico o quão poderoso é o SCP-3812. Mas nesse vídeo eu vou me refutar tudo aquilo que eu disse na batalha mortal entre o SCP-3812 contra a Fahrenheit. Fala pessoal, beleza? Aqui quem nos fala é o Thiago Estúpido mais e um vídeo e em 12 anos de canal criado e também 6 anos, né, de conteúdo de batalhas mortais assim, né? Nesses anos todos eu já trouxe vários duelos mortais, controversos, duvidosos, até mesmo errados em certas partes, né? E de fato eu já errei alguns duelos e eu também cheguei a mudar de opinião em relação ao resultado de uma batalha. Portanto, que eu já também até estou trazendo também remakes de outros duelos antigos. Mas de alguns meses pra cá eu trouxe uma batalha mortal entre o SCP-3812 contra a Fahrenheit. E esse é um duelo que para alguns é fácil de decidir o vencedor e para outros é mais complicado. Por quê? Porque a Fahrenheit ela é uma bruxa criadora. A The Curator ela é, digamos que, a própria representação do Hiroshi 07, um artista japonês e criador do conceito original dos livros de Higurashi no Naku Koroni e também o próprio Mineko, né, o universo Mineko em si. E é por esse motivo que a Fahrenheit ela é tão poderosa. E para quem viu o vídeo explicando também e detalhando também como funciona o universo de Mineko, a hierarquia e cosmologia também que eu fiz, sabe que a Fahrenheit ela é tudo isso que falam dela. Ela é realmente a personagem mais poderosa dos animes, mangás, light novels e assim vai. E eu defendo aqui e também já comentei também em outros vídeos que a Fahrenheit, na minha opinião, ela é a personagem mais poderosa dos animes, mangás e assim vai também. Agora, o universo de SCP, ele é muito vasto, muito complexo e também principalmente poderoso. E é lógico que uma personagem como a Fahrenheit enfrentar qualquer outro personagem de SCP super poderoso, o universo de SCP em si, né, não é e também nunca será uma tarefa fácil. O SCP-3812, ele é um SCP, um dos SCPs, né, se não for o SCP mais poderoso do universo dos SCPs. E isso não é brincadeira. E o erro que eu cometi foi não abordar tanto, né, o SCP-3812. Eu deixei de falar muitas coisas sobre a entidade que transcende a cada narrativa. E isso sim faria uma grande e tremenda diferença. O SCP-3812, ele pode transcender ou destruir qualquer narrativa que esteja basicamente em universos diferentes, com histórias ou mesmo dimensões. Seus poderes eles exercem em um nível muito, mas muito alto de qualquer outro personagem na ficção. Por quê? Porque ele foi simplesmente feito para ser o mais poderoso. O SCP-3812 ele pode até mesmo ser o mais poderoso do universo SCP, como eu citei. Mas isso é um papo para outro vídeo. Mas não se sabe como o SCP-3812 ele adquiriu essas habilidades em si, atuais. Mais uma mensagem recebida pelo próprio comando da fundação, que é um servidor seguro, implica que ele foi criado por uma entidade nativa de uma narrativa mais alta, que criou a narrativa mais baixa que o próprio SCP-3812 habitou e tentou torná-lo substituído e por tudo o que substitui, fazendo então com que o SCP-3812 entrasse em um estado de ascensão constante ao longo de inúmeras camadas da realidade. Podemos então supor que um ser como o SCP-3812 ele poderia estar em potencialmente provocar um próprio evento pandaemônio existencial, um All-in-One, tudo em um só, que consistiria em todas as narrativas inferiores sendo colapsadas em um único meta, espaço e tempo, resultando então em uma dessas partes se entrelaçando de forma tão incompreensível que as fronteiras entre todas as realidades inferiores deixariam de existir completamente. Cada nível narrativo transcende a noção de tempos de narrativas inferiores, incluindo também todas as suas dimensões temporais, e ela também transcende infinitivamente inúmeras narrativas, que cada uma é capaz de abrigar espaços infinitos dimensionais, e também é um reino que vê esse espaço infinitivamente dimensional como nada, mas como também uma ficção.
que cada um inferior sendo visto como uma ficção e espacialmente plana por narrativas mais altas. No auge do seu poder, ele eventualmente transcenderá a totalidade da criação e a infinita hierarquia de narrativa que as compõe. Ele transcendeu acima da camada alfa e ainda está constantemente transcendendo-se infinitivamente depois disso. A camada alfa, por exemplo, ela transcende e também é completamente removida de todas as narrativas abaixo dela, o que inclui também a narrativa da própria fundação, incluindo também dimensões infinitas e incontáveis e infinitas narrativas superiores que cada narrativa vê abaixo como nada além de ficção. O SCP-3812 ele está em constante ascensão entre um número incontável de narrativas espaciais e também atemporais mais altas que são empilhadas umas sobre as outras e com cada uma mais alta vendo as mais baixas como mera ficção e espacialmente planas. Uma única narrativa contém tantas dimensões e uma hierarquia infinita em uma narrativa que ela é simplesmente parte de uma narrativa maior, criando também um espaço infinitivamente dimensional dentro de um reino enorme, que vê isso como ficção, do qual ela é simplesmente parte de uma hierarquia maior e infinitivamente em expansão em si mesma. Uma das suas personalidades alternativas do SCP-3812 afirmou que a entidade eventualmente se elevará acima da totalidade da criação e a hierarquia infinita de narrativas acima da própria camada alfa, continuando então se substituir infinitivamente mesmo depois disso. A Fahrenheit ela controla e vê tudo como ficção. A biblioteca dos livros de Umineko ela é infinita, contendo também livros infinitos. Cada livro ela é uma narrativa diferente, uma história diferente, uma ficção diferente. E a Fahrenheit ela controla e também transcende tudo isso. Como uma criadora, como sendo uma única no topo de tudo, não existe e também não tem como transcender algo acima disso. Por exemplo, pense que você é um funcionário de uma empresa multibilionária. Você é apenas um funcionário entre muitos funcionários, com vários setores. Você recebe ordens de setores superiores a você, onde esses setores também recebem ordem de outros setores superiores àquele setor, que acabam recebendo ordem do presidente ou CEO dessa empresa. Como você, um funcionário, tendo então um sonho ou um objetivo de conquistar ou ser promovido na empresa que você trabalha, com o tempo você vai conseguindo então promoções nessa empresa, até chegar ao segundo setor mais, entre aspas, poderoso, digamos assim, da empresa. Você é o administrador da empresa por completo, ficando então só abaixo do próprio CEO ou presidente dessa empresa. E o que eu quero dizer com isso? Simples, cada universo tem o seu topo, com a sua hierarquia, onde o menor ser irá obedecer sempre o maior ser dentro desse tipo de topo de hierarquia ou cosmologia. E no caso da Fahrenheit, como sendo uma representação do próprio Hiroshi 07, não existe e também não tem como transcender isso. Mesmo que o SCP-3812 sempre transcenda a narrativa e assim vai, irá chegar um momento que não terá como transcender algo maior. Primeiro, isso só funciona no universo de SCP. Em Umineko, as coisas são diferentes, então você não pode aplicar um conceito do universo SCP que é diferente num outro universo de Umineko que também é totalmente diferente. O SCP-3812 ele é capaz de distorcer a realidade, espaço e tempo, capaz de ler mente das pessoas, capaz de apagá-lo para uma insubsistências, apagar conceitos inteiros e principalmente não pode ser morto pelos irmãos mortos. Ele é praticamente igual à própria Fahrenheit. O SCP-3812 ele é capaz de ver as narrativas abaixo dele como ficção. Ele está acima do seu próprio autor, chamado de Ben. Ben ele é uma entidade Snaw ou Spawn, um escritor. Ele está dentro da camada alfa, que se afirma ter pelo menos um conjunto infinito de planos narrativos acima da narrativa principal, dentro da própria pilha, pelo menos infinitivamente, conceitualmente acima da narrativa principal do universo SCP, em si. Aqueles que residem na camada alfa veem a cosmologia como ficção. Uma entidade ou força com acesso a dimensões metafísicas de maior energia perceberia a nossa realidade de forma semelhante à forma como percebemos a realidade dos personagens em histórias em quadrinhos. E como somos capazes de, por capricho, mudar a história simplesmente contando então de forma diferente, essa energia mais alta seria capaz de fazer alterações sem esforço, não apenas para a realidade local, mas para a realidade como um todo, alterando então a linha de base e mudando seus aspectos mais fundamentais. Então, o que realmente constituiria
teoria, um deus. Essa realidade teria que substituir totalmente nossa realidade, para ser capaz de olhar para a nossa realidade não como olharíamos para as formigas, mas como se olharíamos sobre nossos pensamentos e ideias. Um ser tão totalmente separado da nossa realidade que podemos muito bem ser palavras em uma página para ela. Essa entidade, um verdadeiro autor da criação, poderia ser considerada um deus. A camada alfa, ela é capaz de criar leis do universo e da própria cosmologia, onde as narrativas são empilhadas em cima uma da outra, formando então uma pilha de narrativa. Um exemplo claro, tá? É como se fosse uma pilha de tijolos. O que está em cima sempre será maior, formando então uma pilha de infinitas narrativas. O SCP-3812 está prestes a destruir a narrativa inferiores, sendo então um SCP extremamente poderoso. Ele existe em todas as realidades, se tornando então onipresente, tendo então a própria capacidade de se teletransportar para onde ele quiser. Agora, isso tudo é um resumo básico do quão poderoso é o SCP-3812. Afinal, eu pretendo abordar mais sobre ele, né, um vídeo específico do quão poderoso, explorando também todo o poder total da SCP-3812. Mas o SCP-3812, ele vence realmente a Fahrenheit? Ou a Fahrenheit, ela vence realmente o SCP-3812? Olha, jovens, eu sei que muitos podem achar que a Fahrenheit não poderia perder, ou mesmo achar que o próprio SCP-3812 não perderia. Mas pense comigo, como um ser como a Fahrenheit em seu auge, se tornando então, entre aspas, onipotente, onipresente e também onisciente, é lógico que, como eu falei no vídeo explicando também sobre a hierarquia e também cosmologia de Umineko, para a Fahrenheit estar em seu auge, ela precisa entregar o seu conceito de ser eu mesmo. Para a Fahrenheit obter o poder absoluto, ela precisa abrir mão dela ser ela mesma. E quando ela faz isso, tudo basicamente se torna nada. Luz, escuridão, sem conceitos, sem significado, sem identidade ou mesmo sem ideias, se torna então apenas algo que nós meros humanos não podemos explicar. Tipo, tentar explicar o sentido da vida, tentar explicar o tamanho do universo, o quanto dinheiro há no mundo, e se os pássaros, por exemplo, podem ter medo de altura, e se estamos tão sozinhos no próprio universo, e se a felicidade pode existir sem tristeza, enfim, inúmeras perguntas sem respostas ou mesmo sem sentido. O SCP-3812 não pode e também não poderia ficar presa em uma narrativa que a Fahrenheit tentasse colocar nele. Se ela tentasse colocar o SCP-3812 em alguma narrativa na biblioteca ou da biblioteca, ele transcenderia essas narrativas, tá? Todas facilmente, e sempre iria continuar transcendendo até não querer mais. O fato é que não tem ou não teria como a Fahrenheit matar ou parar o SCP-3812, e nem também o SCP-3812 parar a Fahrenheit em seu auge. Afinal, como parar algo que não pode ser transcendido ou que também não pode ser inserido numa narrativa? Como transcender algo que está além de mentes humanas ou entidades supremas, cara? Mas aí você me pergunta, e a Fahrenheit, se ela está no seu auge, o SCP-3812 venceria? Sim, conseguiria vencer, mas eu não diria que seria com essa facilidade toda, mas sim com dificuldade. Afinal, mesmo sem estar no seu auge, a Fahrenheit também transcende narrativas, também as vê como ficção. Na minha opinião, esse duelo da Fahrenheit contra o SCP-3812 que eu tinha feito há meses atrás, corrigindo aquele duelo, não haveria um vencedor. Caso ambos estivessem em seus auges, a Fahrenheit e o SCP-3812 ficariam num looping total, um tentando parar ou transcender o outro, o que nem haveria sentido. Um empate também não teria como ter sentido. O SCP-3812 também tem o seu ramo chinês, que é também extremamente poderoso. Ele pode superar o toque, que é capaz de destruir uma quantidade infinita de pilhas narrativas. Não só o SCP-3812 em si também no ramo chinês, né, que ele é poderoso, mas como também todo o ramo chinês, ele é absurdamente poderoso, bem mais do que o ramo inglês. E se essas duas entidades já são extremamente poderosas, que já causaria problema em qualquer ficção, existiria então algum personagem da ficção que conseguiria vencer eles? Sim, existe um personagem, e o seu nome é Buda, o fundador de Dramaha, mas não é o Buda da mitologia chinesa, mas sim do mundo das trevas. Bom, essa aqui foi o meu refutamento, né, sobre o SCP-3812 e a Fahrenheit, sobre aquele vídeo que eu tinha feito do Ana Mortal, né, alguns meses atrás, também para poder corrigir algumas coisas, porque atualmente já estou procurando, né, pesquisando também, me aprofundando mais sobre os SCPs mitos, para poder trazer o quão poderoso é esses SCPs. Inclusive, eu trouxe recentemente do Rei Escarlate. E lembrando que se você quer ver duelos com SCPs, outros personagens também de outros universos também, vai comigo
comentando aqui. Aproveite também, se inscreve no canal para você não perder nenhuma outra batalha que vai estar por vir aí também. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.